Quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. Nós estamos na semana do Natal e nós sempre tentamos trazer uma mensagem a respeito do verdadeiro significado do Natal. Eu quero falar nessa noite sobre o Jesus que nasce todos os dias nas nossas vidas. Amém? O Jesus que precisa nascer todos os dias na nossa vida. O texto que eu quero começar a ler está lá no livro de Miqueias, no capítulo 5. É uma profecia. Miqueias capítulo 5, a partir do versículo 2. O Senhor Jesus, Ele chama a multidão e diz para a multidão, lá em Mateus 25, 10: ouvi e entenda. Eu acho que é um tempo de nós ouvirmos e entender aquilo que Deus está falando, amém, irmãos? Eu acho que é um tempo de nós ouvirmos e entendermos aquilo que Deus está falando. Às vezes nós ouvimos tantas coisas, tantas vozes, e esse é um tempo que Deus está nos chamando para mais perto. Apocalipse diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Amém? O nosso Deus é um Deus com voz de muitas águas. Glória a Deus por isso. Miqueias 5:2. Mas você, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do Senhor, seu Deus. Então o seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo. A parte 5 do comecinho diz: e ele será a fonte de paz. Amém? Diga: o meu Jesus, Ele é a minha fonte de toda a paz. Amém? Paulo diz: Ele tem a paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Como eu amo esse texto. Não tem como eu falar de Jesus, a respeito da obra de Jesus, da promessa de Jesus, se eu não ler essa promessa sobre Miqueias. Sabe, irmãos, sexta-feira, né? Dia 25, sexta ou sábado? Sábado, né? Sábado, dia 25, se comemora mundialmente o dia do nascimento de Jesus. É claro que você fala assim: pastor, mas não foi esse dia. Sabe, irmãos, não tem a ver com o dia. Amém? Até eu creio que não é esse dia. Até porque esse dia 25 de dezembro, na região de Jesus nasceu, é inverno. E você vai perceber que os pastores estavam cuidando das ovelhas, e os pastores não sairiam para cuidar das ovelhas no inverno. No inverno eles recolhem as ovelhas, mas eles estavam no pasto. Então provavelmente seria alguns meses antes do nascimento de Jesus. Mas não tem a ver com o dia. Eu não quero me ater ao dia 25, mas eu quero me ater ao nascimento. Sabe o que eu e você precisamos entender? Que o importante é que Ele nasceu. Amém, irmãos? Ele nasceu e Ele nasce todos os dias nas nossas vidas. Esse é o mais importante para que eu e você saibamos e entendendo. O Natal se torna para o cristianismo a segunda data mais importante. A primeira o cristianismo tem como a Páscoa, né? E a segunda data mais importante que é considerada pelo cristianismo é o nascimento de Jesus. Mas eu entendo também que não tem morte, irmãos, se não houver nascimento. Nascimento é tão importante quanto, e nós precisamos celebrar. Sabe por quê? Porque se nós ficarmos discutindo, irmãos, a respeito daquilo que os religiosos estão discutindo, qual é o dia, não se deve comemorar, é uma festa pagã, é um consumismo só, nós vamos perder a oportunidade de vivenciarmos isso no meio de um povo que talvez esteja celebrando outro tipo de festividade.
Mas o Natal sempre, eu costumo dizer que é uma oportunidade para que você possa falar a respeito daquele que nasceu pela minha e pela sua vida e cumpriu um propósito. Amém? Então Jesus, ele precisa nascer. É interessante que o texto aqui fala a respeito de uma profecia. É óbvio que o costume dessa época é dar presentes e ganhar presentes. E não tem problema disso, irmão, você dar presente e ganhar presente. Isso é uma forma de gratidão, né? Então, assim, se você quiser dar presente, eu estou aqui disposto a receber presente. Amém? Pastor, eu gosto de dar presente. Então, irmãos, eu passo meu endereço, eu passo meus números, tudo que você precisar. O dar presente não tem problema, sabe? É óbvio que mexe com a economia, é lógico que mexe com toda a economia mundial, mas a questão maior é o sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Deixa eu dizer algo. José e Maria, eles precisavam estar em Belém. Era necessário eles irem para Belém. Porém, eles estavam em Nazaré, ok? Nós não vamos ler todos os textos para nós ganharmos tempo, né? Eu sei que você quer ir embora antes das 10h30, então nós vamos ganhar tempo. Aleluia, está amarrado em nome de Jesus. Eu já ouvi uns amarrados aí. É brincadeira, irmão, vamos terminar cedo. Então, José e Maria precisavam estar em Belém. Havia uma profecia para eles. Mas observe como Deus trabalha. A Bíblia vai dizer lá em Lucas no capítulo 2, que Deus, ele move o coração do imperador Augusto, e ele move para fazer um censo. Então é feito um censo. E José agora, como ele é descendente da tribo de Davi, ele é descendente de Davi, José agora ele precisa voltar para Jerusalém, para ele participar do censo, para ele estar no censo. E é interessante que essa volta de José agora se dá com Maria grávida. E uma mulher grávida, quem já teve filhos sabe muito bem o que é isso. Uma mulher grávida, pronto para dar à luz, já perto dos 9 meses, né? Completando os 9 meses. Agora eles têm que caminhar até Jerusalém. Mas de Nazaré a Jerusalém dá em torno de 200 quilômetros. E eles estão indo agora de burrinho. Não havia ônibus, não havia avião, não havia carro, a caminhada era de burro. A história vai dizer que eles demoram em torno de 30 dias o trajeto para chegar até aquele lugar. Agora você, mulher, imagina 9 meses no burrinho trepidando, com vontade no banheiro de 30 minutos, sentindo contração. Jesus, um menino saudável, devia chutar todos os chutes possíveis na barriga. O processo não foi tão fácil, mas eles precisavam chegar. Havia todo um propósito para o nascimento. Havia um sacrifício para que ele viesse. Lucas vai dizer, irmãos, que eles chegaram a uma hospedaria. Está dizendo ali, olha, coloca Lucas capítulo 2, Débora. Lucas capítulo 2. Naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. E esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. 3 e 4. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré para Galiléia, para Belém da Judeia, a terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, e envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Diga assim comigo: não havia lugar para Jesus na hospedaria. Era um tempo de recenseamento, era um tempo de uma multidão em Jerusalém, pessoas de fora estavam vindo, e não havia lugar mais na hospedaria. E Jesus agora, eles arrumaram um lugar na manjedoura, no fundo. Eles estavam ali, prepararam um ambiente para que eles estivessem. E Maria deu a luz ali naquele lugar. Não foi porque José não tinha dinheiro, não foi porque José era pobre, não foi porque José era coitadinho, Jesus era coitadinho, né? Como muitas vezes contam a história, mas foi porque não havia lugar e ele é colocado ali. Isaías vai dizer que até o boi, eles conseguiram reconhecer quem era ele, que Jesus era o Filho de Deus, porque o boi estava ali, o boi e o jumento estavam ali no momento do parto. Amém, irmãos? Aleluia. Eles estavam ali, só que não havia lugar. Sabe, irmãos,
E quando eu leio isso aqui, isso me chama a atenção. O Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas. Eu quero liberar sobre a sua vida aquilo que Deus falou ao meu coração. Às vezes, nesses dias, é muito comum as pessoas pensarem em tantas coisas. Pensarem no 13º, como eu vou gastar, como eu vou investir. Pensarem em fazer uma viagem. Pensarem em o que vai comprar, que roupa vai vestir no dia do Natal. O que vai vestir no dia da virada. Pensar como eu vou me produzir, o que eu vou fazer com o meu cabelo, as mulheres, a minha unha. Não há nada errado nisso. Nós pensamos em tantas coisas. O que eu vou fazer de comida, o que vamos comer na ceia, o que vamos comer no dia 25, aonde eu vou passar, com quem eu vou passar. Mas uma coisa nós não podemos se esquecer: independente de tudo isso, nós precisamos ter um lugar para que Ele possa estar em nosso meio. Jesus, Ele está procurando um lugar nas nossas vidas. Nesse ambiente não havia lugar na hospedaria. E a pergunta do Espírito Santo que o Senhor fez para mim nessa tarde, quando eu estava meditando, era exatamente isso. Na sua vida existe um lugar para Jesus? Na sua vida existe um ambiente para que Jesus reine verdadeiramente no seu coração? O Senhor verdadeiramente é primeiro lugar na sua vida? Nós precisamos ter um lugar para que Ele se manifeste em nós, através de nós, amém, irmãos? Aleluia. Talvez algum de vocês vão estar diante de pessoas que estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma oração, estão precisando de repente falar do amor de Deus. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós não precisamos ser aquele crente chato que vai tentar jogar Jesus goela abaixo, mas precisamos ser sensíveis da primeira oportunidade. Nós precisamos apresentar Jesus para alguém que está precisando. Sabe, irmãos, é um tempo de dificuldade, é um tempo que Deus vai te dar oportunidades, e a gente precisa estar sensível nesses dias, porque as pessoas estão tão agitadas, preocupadas com tantas coisas. Às vezes eu estou no mercado, às vezes eu estou em algum lugar, e às vezes Deus começa a falar comigo a respeito de algumas coisas. E eu tenho orado nesses dias, eu falei essa semana principalmente, eu falei: Deus, que o meu coração esteja sensível à Tua voz, porque a qualquer momento uma palavra-chave pode ser lançada através da minha boca e mudar o cenário de vida de pessoas, porque as pessoas estão preocupadas com tantas coisas, e Jesus, Ele está esperando para que uma oportunidade para Ele poder entrar no coração de alguém, e nós somos a boca de Deus para trazer Jesus ao coração dessas pessoas, amém? Aleluia. Mas para isso eu preciso dar lugar para Ele habitar em mim. A minha mente, ela não pode estar só pensando nas demais coisas. Eu preciso colocar Ele na minha vida e deixar Ele dirigir a minha vida e conduzir a minha vida nesses dias. O versículo 8 em diante vai dizer que naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando o rebanho das ovelhas, e de repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, trago as boas novas que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal, e encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Deixa eu dizer algo aqui. Deus, Ele vai se revelar com as pessoas na medida que você se relaciona com Deus. Deus só vai se revelar para quem tem interesse em conhecer Jesus, amém, irmãos? Deus só vai se revelar para pessoas que têm interesse verdadeiramente que o Senhor venha e se revele de forma poderosa. É interessante que esse texto me chama a atenção, pastor Oswaldo. Havia doutores da lei, havia os sacerdotes no templo, havia os escribas e os fariseus, mas Jesus, Ele vai se revelar aos pastores. Os pastores daquela época não eram pessoas muito aceitas, não eram pessoas que tinham tanto respeito, eles não eram respeitados. E a Bíblia diz que Jesus envia um anjo até lá para se revelar a eles. Por que Jesus se revela aos pastores? Primeiro, Ele está cuidando das ovelhas. Segundo, por que Jesus dá esse sinal? Porque somente os pastores entenderiam esse sinal. Qual é o sinal que Jesus dá? Um bebê enrolado num pano. Por que Jesus dá esse sinal? Porque os pastores, quando estavam cuidando das ovelhas, e uma ovelha pura, sem mancha e sem mácula,
o ritual que eles faziam, o Bonfim, era enrolar a ovelha num pano, e eles deixavam ela separada, enrolada no pano, e no dia certo para sacrificar o Senhor, a ovelha pura sem mácula, era essa que era colocada e levada para o sacrifício. Deus, quando fala aos pastores a respeito de um menino enrolado no pano, os pastores entenderam rapidamente do que seria. Deus estava dizendo: eu estou enviando meu filho enrolado no pano, porque eu quero dizer para você, ele já está sendo preparado para o dia do sacrifício. Ele vai nascer, mas ele vai morrer um dia em seu favor, e vai trazer remissão a todo aquele que crê e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Ele é o Deus que se revela a nós. Ele é o Deus que se revela a quem tem interesse de conhecer. Jesus, o Senhor, ele se revela a dois tipos de pessoas: pastores e os magos. O Senhor diz que ele se revela também aos magos, e ele diz aos magos: olha uma estrela do céu, e a estrela você vai seguir, siga a estrela, que ela vai te levar até o Salvador, até Jesus, o menino que nasceu. Por que o Jesus dá um sinal aos magos, aos videntes, aos astrólogos? Há uma tradução que chama de astrólogo, a NVT chama os astrólogos, porque lá em Daniel, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho, e o sonho que ele tem, ele fica intrigado, e ele vai, chama os magos, os astrólogos agora, para que eles adivinhassem o sonho. E eles falam: Senhor, me conte o sonho, porque esse sonho é difícil. Ele até faz uma brincadeira. Nabucodonosor chama a atenção deles e fala assim: eu estou falando sério, eu não estou brincando. Se vocês não revelarem para mim o sonho, vocês serão açoitados à morte, vocês irão morrer. O rei deu uma sentença de morte para os magos. Quando os magos ali, os astrólogos ali, recebem essa sentença de morte, eles saem correndo e avisam Daniel. Daniel é avisado e diz: Daniel, os astrólogos, os seus amigos estão correndo risco de vida, eles vão matar. O rei deu a ordem de morte, porque eles não interpretaram o sonho. Daniel manda avisar o rei, diz: pede ao rei que me dê mais um tempo, eu vou orar ao Senhor, e o Senhor vai dar o discernimento do sonho. Mas peça para o rei não fizer nenhum mal contra eles, Deus vai trazer a revelação do sonho. Daniel vira para os teus 6 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz: orem, vão até o Senhor e clame ao Senhor para que o Senhor traga a revelação do sonho. Daniel vai até Deus, e Deus revela o sonho para Daniel. E quando Daniel vai até o rei, ele diz: rei, não faça nenhum mal a eles, Deus me deu a interpretação do sonho, e eu vou trazer a interpretação para você. Naquele momento, a sentença de morte que havia sobre os sábios foi retirada. A sentença de morte que havia sobre os astrólogos foram retiradas. A Bíblia diz que a partir dali, os magos começaram a estudar a respeito do Deus de Israel, o Deus de Daniel. Os magos começaram a querer saber mais a respeito do Deus de Daniel, a respeito da promessa que haveria de acontecer. E eles então têm a revelação a respeito do Messias que viria. Eles começam a estudar, e isso passa de geração em geração, de geração em geração, esse estudo, esse aprofundamento em conhecer, até que chega o tempo da vinda do Messias. E quando os magos vêm, o que Deus faz para que eles entendam a linguagem? Como astrólogo, eu não posso falar de uma ovelha, de um menino enrolado no pano, porque eles não vão entender nada. Com astrólogo, a minha linguagem é as estrelas. Amém, irmãos? Então ele diz: olha para a estrela, e essa estrela vai conduzir até o Salvador. Quando eles ouviram isso, eles não tinham dúvida a respeito do nascimento do Messias, e eles foram até atrás. Mateus vai dizer que quando eles chegam e diz para Herodes, ele diz: olha, queremos saber onde nasceu o rei dos judeus. Fiquemos saber que o rei dos judeus nasceu, e nós queremos ir encontrá-lo. A Bíblia diz que Herodes ficou perturbado com isso. Ele se perturbou com isso. Por quê? Porque Herodes, ele era considerado o rei dos judeus. Herodes, ele era de longe parentesco. Esse Herodes aqui era de longe um parentesco com o rei Saul. Ele tinha de longe um parentesco com os judeus, e ele era chamado também como rei dos judeus. Quando ele ouve isso, ele fica atemorizado, e a Bíblia diz que ele e toda Jerusalém fica atemorizada.
que eu quero dizer com você, irmãos, é que Deus, Ele se revela com quem tem interesse em conhecer Jesus. Amém, irmãos? Deus, Ele está pronto para se revelar. Deus se revela com quem quer descobrir quem Ele é, quem Jesus é, o que Ele quer fazer através da minha vida, o que Ele quer fazer na minha vida nesse próximo ano, o que Ele quer fazer na minha vida nesses dias. Eu preciso que o Senhor se revele a mim, e quando você se propõe a conhecer o Senhor, Deus está disposto a revelar toda a sua grandeza, todo o seu poder, tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, para esses dias. Deus está pronto, irmãos. Sabe o que eu vejo aqui? Deus se revelando com os magos, porque eles tinham interesse em saber a respeito de Jesus. Deus se revelando aos pastores, porque eles tinham interesse de saber quem era Jesus. Mas Deus não se revela com religiosos no templo, porque eles não estavam interessados com isso. Eles estavam interessados somente no ritual religioso. Eles estavam interessados somente nas práticas religiosas. Tem muitas pessoas que vivem, entram e saem, irmãos, vivendo a prática religiosa, e o Senhor não se revela a eles. Muitas pessoas se perdendo em questões, sabe? Perguntando, mas não se celebra no dia 25, mas é uma festa pagã, mas eu não celebro o Natal, mas isso é isso, mas a árvore é do Nimrod, é do capeta, irmão. A árvore é de Deus, quem fez a árvore foi Deus, amém? Nimrod não tem nada. O crente fica dando um monte de coisa para o diabo, irmão. Dá para eu pensar nisso? Satanás não tem nada, não tem nem casa para morar. A árvore do Natal é do Nimrod. Já viu falar disso aí? Querido, sabe, são questões que ficam perdendo tempo, e Deus está dizendo, tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Deixa eu dizer algo. Quando Jesus morre e ressuscita, qual foi o primeiro ambiente que Jesus pregou o Evangelho? Foi no inferno, irmão. De quem que é o inferno? Você está entendendo? A Bíblia diz que Jesus foi lá no inferno, Ele pregou para os demônios ali caíram, e Ele tomou a chave da morte do inferno. Ele foi lá, primeiro ambiente. Aí o crente fica preocupado, eu nem quero me envolver nessa festa. Deus está nos dando a oportunidade de falar do amor de Deus. As pessoas estão precisando. Amém, querido? Precisamos entender isso, irmãos. O Evangelho do Reino é a revelação de quem Cristo é sobre nossa vida. Ele vai se revelar a quem realmente está interessado com a sua vinda, com as coisas do seu reino. Escandalize se quiser. Eu tenho uma árvore de Natal lá em casa, minha esposa fez, é da Débora, está lá piscando. O Icaro ama, é minha. O Nimrod não tem nada daquilo, irmão. É minha, eu comprei com o meu dinheiro, né, Robson? Sabe, umas questões bobas. Eu já fui enganado com isso. Perdemos tempo com isso. A pergunta que eu faço: como nós estamos vivendo as coisas de Deus nesses dias? O Senhor está mais preocupado que nós vivamos as coisas deles, e paramos de nos preocupar com essas coisas do mundo, da religião. Como eu tenho vivido as coisas de Deus nesses dias? Será que eu estou levando as coisas de Deus a sério mesmo? Ou será que eu estou perdendo tempo com discussões? Perdendo tempo com discussões. Os discípulos uma vez perderam tempo discutindo a respeito de quem ia ser o primeiro, quem ia estar à direita, quem ia estar à esquerda dele, quem seria o mais próximo dele, quem era o favorito. Aí passa um homem com um filho doente, miserável, endemoniado. Ele diz: mestre, eu pedi para os discípulos orar por eles, mas eles não puderam expulsar. Por que eles não puderam? Porque eles estão tão preocupados, irmãos, em saber quem é melhor, quem tem mais moral com Jesus, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. E o pai daquele menino fala: mestre, eu roguei para eles orarem, mas eles não puderam expulsar. Jesus vira para ele e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu terei que suportá-los? Até quando? Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo nada, estão preocupados com tantas coisas. Irmão, Jesus tem nascido nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade para manifestar esse Cristo ressurreto. Amém, irmãos? Aleluia.
Porque Miqueias profetiza, ele está dizendo: olha, de ti sairá o remidor, sairá aquele que vai resgatar, sairá aquele que vai tirar a tristeza do mundo, sairá aquele que vai dar vida e luz ao mundo. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Ele virá, ele vai trazer a remissão, mas ele vai estar no lugar da remissão. Jesus voltou para o ambiente de Davi, o lugar da remissão. Foi nesse lugar, irmãos, que Jesus voltou. Por quê? Porque a história se inicia desde Boaz, quando ele remiu a Ruth, e foi seguindo até chegar aos tempos de Jesus. E só pode trazer remissão quem foi remido por alguém. Amém, irmãos? Aleluia. Você foi remido? Então se prepara, Deus tem uma palavra de remissão na sua boca, para trazer remissão para o perdido e necessitado. Jesus precisa nascer todos os dias das nossas vidas. Agora, para Jesus nascer, você precisa morrer. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala para a irmã que está na sua frente, Maria Odete. Para Jesus nascer na sua vida, você precisa morrer. Fala, Maria Odete, para ela, fala. Para Jesus nascer, você precisa morrer, Robson. Nós queremos que Jesus nasça, mas Jesus não pode nascer enquanto ainda a sua vida estiver falando mais alto. Para Jesus nascer na minha vida, eu preciso morrer, irmão. O reino de Deus não vai chegar. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17, 21 diz: muitos dirão: aonde está o reino de Deus? Dirão: aqui nem acolá. Jesus fala: o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus já chegou. Ele não vai chegar, ele já chegou. Nós precisamos estar debaixo desse reino, amém, irmãos? Debaixo dessa jurisdição desse reino. Há uma jurisdição que esse reino nos leva. É no lugar de autoridade, é no lugar de graça, é no lugar de milagre, é no lugar da manifestação da glória de Deus, é no lugar do poder de Deus. Isaías profetiza a respeito desse reino. Eu quero ler Isaías capítulo 9. Eu quero gastar só alguns minutos, não vou demorar. Isaías capítulo 9. Versículos 6 e 7. Jesus. Isaías é considerado o profeta messiânico. Ele profetizou a respeito do Messias. Todo o capítulo 9 fala do advento e o poder do Messias. Versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai Eterno, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, que isso aconteça. Aleluia. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. É interessante que Isaías diz: pois um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Todo o principado está sobre os ombros dele. E ele nos deu essa autoridade para vivermos debaixo desse reinado. Amém? Algumas pessoas dividem esse nome chamado de Jesus aqui. E diz: e ele será chamado Maravilhoso. E algumas falam Maravilhoso e Conselheiro. Não é separado. Tem vírgula na sua Bíblia aí? Não tem. Seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro.
O que é um maravilhoso conselheiro? A tradução da palavra maravilhoso é admirável, que provoca grande admiração. Alguém que te provoca um deslumbramento, fascínio, prazer, que prima pela excelência, primoroso e perfeito. Conselheiro, aquele que aconselha, conselheiro da embaixada. Deixa eu dizer a outra tradução original: conselheiro do Supremo Tribunal. O meu Deus é aquele que faz justiça em toda a nação, em toda a minha vida, em todo o território. O principado está sobre os seus ombros. Ele tem domínio sobre tudo. Sabe qual é a jurisdição que Deus está nos colocando? Exatamente debaixo disso. E nós precisamos entender a grandeza do Senhor. Não somente ter um Deus como Salvador, mas Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que nos dirige, Ele é aquele que nos aconselha, Ele é aquele que mostra a verdade para nós, mas Ele é aquele também que é o justo juiz sobre nossa vida. Ele é o conselheiro, Ele é o juiz do Supremo Tribunal de Deus. Quem é o STJ nas mãos do maravilhoso? Quando a igreja entende isso, irmãos, Deus tem um domínio sobre nações, Deus tem um domínio sobre o Brasil, Deus tem um domínio sobre o Mato Grosso do Sul, Deus tem um domínio sobre Campo Grande, Deus tem um domínio sobre a Fogo para as Nações, Deus tem um domínio sobre a sua casa, Deus tem um domínio sobre a sua vida, Deus tem um domínio sobre toda a sua família. Ele é o supremo conselheiro do tribunal de Deus. Olha a grandeza do nosso Deus. Jesus está dizendo: um filho nasceu e Ele nos deu este legado, Ele nos remiu para esse propósito. E depois Ele diz: o seu nome também será Deus poderoso, Deus forte. Diga: o meu Deus, Ele é forte. Amém, irmãos? Há uma canção que fala: o meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo fraco e pecador, sempre me amou. Nós temos um Deus que é o Deus forte. Agora, se o nosso Deus é forte, por que você teme? Por que a igreja ela fica temida diante das circunstâncias? Se o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, e nós cantamos, poderoso, o nome dele Ele é, cantamos aqui, né? Deus é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por que a igreja entra nesse ambiente de medo, de insegurança? Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos debaixo dessa jurisdição, dessa autoridade que o Senhor conquistou para nós. É muito forte esses dois versículos que Isaías libera sobre nós. Ele fala: você tem um Deus que é um maravilhoso conselheiro, mas você tem um Deus que é um Deus forte. Deus é poderoso sobre a sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Ele é poderoso para mudar todo o cenário na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Deus é poderoso para fazer milagres extraordinários. Deus é poderoso. Ele é poderoso. Amém, irmãos? Aleluia. Débora, abre para mim, por favor, Josué, capítulo 21, versículo 45. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é Deus que cumpre a promessa. Josué, capítulo 21, versículo 45. Vem agora, irmão. Deixa eu falar para você. Esse texto saltou na madrugada, 5 horas da manhã. Deus falou muito forte ao meu coração a respeito disso. Eu quero liberar sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Josué 25, 45. Se eu não me engano, vai ser isso aí. Se a Débora não achar, eu vou achar aqui, irmão. Josué: vem com Josué lutar em Jericó. Essa da época da pastora Rosane, isso aqui. Josué 21, 45.
21, 45. Aqui. Olha lá. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Vamos dizer juntos esse versículo, profeticamente? Diga assim: nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Irmão, isso aqui é tremendo. Deus está dizendo: todas as promessas que eu fiz à família de Israel se cumpriu. Todas as promessas que eu fiz para Josué se cumpriu. Todas as promessas que eu prometi, todas elas se cumpriu. Eu cumpri todas elas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou o Deus que cumpre promessas. Eu sou o Deus que zelo pelas minhas promessas. Se eu falei, eu vou cumprir. Se eu falei ao seu coração, creia. Se está na minha palavra, creia. Vai se cumprir. Se eu sou o Deus poderoso sobre a sua vida, eu serei o Deus poderoso sobre a sua vida. Se eu sou forte na batalha, eu serei o Deus forte em toda e qualquer batalha. Deus é o Deus que nos fortalece. Creia, Ele cumpre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Alguns teólogos defendem a tese que quando está falando aqui, não está falando de Jesus. Mas eu quero dizer para você, o nosso Jesus, Ele faz parte da Trindade. Nós servimos a um Deus trino, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade. Ele é Filho, mas Ele é Deus com Deus. Ele é Deus com Ele, é um com o Pai. Quando Isaías está profetizando, está falando exatamente de Cristo. Um filho se nos deu, um menino nasceu e um filho se nos deu. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Diga: Pai da Eternidade. Ele é Pai da nossa eternidade. Ele não é um pai como o nosso pai terreno. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que muitas vezes nós tratamos Deus como um pai terreno. Nós queremos fazer de Deus o nosso empregado. O Senhor está se apresentando dizendo: eu sou o Pai de toda a eternidade. Eu sou o Pai da eternidade. Eu sou o Deus que tem todas as coisas no meu controle. Quando eu te gerei com um propósito. Nada fugiu do meu controle. Todas as coisas vão se cumprir, porque todas as coisas da sua vida, a sua vida, já está escrito no livro da vida. E todas as coisas, o salmista diz no Salmo 139, vão dia a dia acontecendo e se cumprindo. Elas estão escritas no livro da vida. O que eu preciso, pastor, me submeter à vontade de Deus. Me submeter à vontade de Deus. Tudo aquilo que nós vivemos esse ano, irmãos, não fugiu do controle de Deus. Não fugiu do controle de Deus. Deus estava na direção de tudo. Deus continua sendo Deus. Deus, Ele continua sendo Senhor. Ele não é Pai terreno, Ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus da eternidade. Sabe o que é lindo? É que Salomão diz lá em Eclesiastes que Ele colocou a eternidade dentro de nós. Ele colocou a eternidade dentro de nós. Ele sabe o fim e Ele mostra o fim desde o começo. Deus, Ele não trabalha com você pelo início. Deus, Ele trabalha com você pelo fim. Amém, irmãos? Nós não podemos comparar Deus olhando o início da nossa caminhada. Temos que comparar com aquilo que é o final de todas as coisas. O final é remissão, o final é salvação, o final é eternidade, o final é uma igreja gloriosa, o final é morar com Ele, é estar com Ele, é a glória eterna com Ele, o final é cumprir o propósito nele, é viver para Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é a razão de tudo. Não vivo hoje, não vivo pelo agora, vivo pelo final. Viva pelo final. Ele é o Pai eterno. Ele é o Pai da eternidade. Digo: meu Deus é meu Pai da eternidade. Aleluia. Meu pai foi muito bom, irmãos. Meu pai foi muito querido. Mas sabe Deus, quando Ele mostra um pai, Ele diz:
todas as qualidades que seu pai tinha, não é nada. Não compara com o meu tipo de paternidade. O seu pai é um pai terreno. Eu sou o pai da eternidade. Eu sou o pai do seu pai. Eu sou o pai eterno. Há uma eternidade te esperando. Portanto, não viva por agora. Não tema o mal. Você tem um Deus que Ele é poderoso. Você tem um Deus que Ele é conselheiro. Mas você tem um Deus que é pai da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. Diga: o meu Deus é o príncipe da paz. O príncipe, Ele nos coloca num lugar de governo, porque Ele conquistou para nós, através da obra da cruz, esse lugar de governo. Nós temos governo sobre a autoridade, nós temos governo sobre os principados, temos governo sobre toda e qualquer situação contrária. Deus nos deu autoridade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Esses são dias que você precisa entrar nesse ambiente de revelação. O Deus que eu sirvo é o Deus que quer se revelar. Deus, Ele quer se revelar. Deus, Ele está pronto a se revelar. Eu vou contar um testemunho, e não é para me glorificar, longe disso. Nesses dias o Senhor confirmou isso ao meu coração, em algumas reuniões que eu participei. Fazia muito tempo que eu não tinha tanta revelação daquilo que Deus queria fazer na vida das pessoas. E o Senhor falou muito no meu coração: eu me revelo a quem tem interesse. Eu não tenho problema de me revelar, filho. A questão é: vocês querem que eu me revele? Ou vocês querem me servir apenas por um Deus que pode proporcionar algo para você? Ou um Deus que vai te pegar e te usar como canal dele? E eu vivi com experiências poderosas com o Senhor. Vi muitas pessoas sendo resgatadas do império das trevas. Porque Deus, eu disse: Deus, eu quero estar sensível à sua voz, aquilo que o teu Espírito quer fazer na minha vida, através da minha vida. A igreja de Cristo, ela precisa ser igreja nesse tempo. Deus quer nos levantar com autoridade, amém, irmãos? Há um governo que estava sobre os ombros dele, que foi colocado sobre nós. Há um governo no mundo espiritual. Mas por que a igreja não tem tomado o lugar de príncipe, de autoridade? Porque muitas vezes a igreja está se acovardando diante da circunstância. A igreja está tratando esse ambiente de culto, de reunião, como uma reunião qualquer. Você notou que já faz quase um mês que eu tenho falado uma coisa só aqui? Irmãos, entenda algo: Deus quer que nós levamos a sério aquilo que está acontecendo aqui. As palavras que estão saindo do altar aqui têm sido como sentenças ao nosso coração. Sentenças sobre o nosso coração. É muito sério o que Deus está fazendo. 2022 nós seremos provados como igreja, como filhos, e como igreja com autoridade sobre a terra. Deus vai prosperar muitas pessoas, mas pessoas estão debaixo dessa autoridade, debaixo desse governo de Cristo. Amém, irmão? Com avareza, querido, com desânimo, com preguiça, levando as coisas de Deus de qualquer jeito, esquece. Deus não vai fazer. Você pode não gostar do que eu vou falar aqui. Não estou te amaldiçoando, em nome de Jesus. Estou te alertando, debaixo do temor de Deus. Se eu e você não nos posicionarmos hoje, diante da palavra do Senhor, a despeito daquilo que Ele quer fazer, nós iremos padecer em 2022. Um ano que teria que ser bênção para nós, vai se tornar um ano de muitas lutas, de muitas maldições. Não sou eu que estou falando apenas. Os profetas que Deus tem levantado nessa geração têm declarado: 2022 é tempo de Deus arrochar a igreja. Arrochar a igreja. Deus está apertando um nó, pastor Oswaldo, para mostrar a diferença daqueles que são e daqueles que não são, do justo e do injusto, do puro
e do impuro. Aquele que está limpo, que se limpe mais. Aquele que está impuro, que se lambuze mais, que se embriague mais da impureza. Porém, Deus está afunilando um tempo de tocar a igreja como nunca tocou. Uma coisa eu tenho convicção, Deus falou ao meu coração, pastor Adriana: eu vou tocar a igreja. De uma maneira ou de outra eu vou tocar a igreja. Uns para levantar e outros para mostrar a vergonha da sua nudez. A igreja de Laodiceia, ela vai começar a aparecer nesses últimos dias, porque Jesus está às portas. O mesmo que nasceu, que nós estamos comemorando daqui uns dias, é o mesmo que morreu e que disse que ele vai voltar. A mesma profecia que deram aos magos, que deram aos pastores a respeito do nascimento do Messias, é a mesma profecia que liberaram sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu vou para o céu, mas eu voltarei em breve, sem demora. Eu voltarei como um ladrão da noite. Tessalonicenses diz que ele vai voltar como um ladrão da noite. 2 estarão no campo, um será levado, o outro ficará. 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Pastor, vai só 50% da igreja? Eu ficaria muito feliz se fosse 50%. Eu ficaria muito feliz. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A Bíblia diz que a porta é estreita e larga a da perdição. Jesus está nos preparando para um tempo e um ambiente de governo. Então, irmãos, entenda o que Deus quer fazer na nossa vida. Entenda. Deus só teve um motivo de manter eu e você vivo, irmãos. É para fazer o que Ele quer fazer nos próximos dias sobre nossas vidas. Nós não podemos ser mais os mesmos. Nós não temos o direito, Marcela, de sermos mais os mesmos. Eu não tenho o direito de ser o mesmo cristão que eu era. Eu preciso subir um nível de relacionamento com Ele. Eu preciso buscar a Ele como eu nunca busquei. Os fariseus estavam no templo, conheciam toda a Torá, todo o livro da lei, pregavam como ninguém. As melhores roupas eram deles, as melhores comidas eram deles, os melhores lugares eram deles. Aliás, as pessoas não poderiam entrar, somente eles poderiam entrar. Eles eram a nata da religião. Mas eles, quando Jesus veio, eles não reconheceram, eles não viram. O Senhor vai se revelar a uma igreja que tem interesse em conhecer. Que haja em mim e você o interesse de conhecer o Senhor, de saber quem Ele é. Jesus está voltando. O mesmo que prometeu que Ele haveria de vir. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e Ele será chamado maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí o 7 diz: o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Existe uma paz de Deus que não tem fim sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, irmãos? E é nesse lugar que eu preciso estar. Agora, já parou para analisar o que Deus fala? Ele vai reinar com imparcialidade e justiça do trono de Davi para todos sempre. Ele é o Deus que reina com imparcialidade. Ah, mas Senhor, eu te aceitei como meu Salvador. Pois é, você será provado se não se posicionar em Deus. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. É o zelo de Deus que fará com isso aconteça. Deus, Ele zela pela sua palavra para cumprir. Amém, irmãos? E o Senhor diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Eu só quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu só quero ser o anunciador daquilo que o Senhor está fazendo. Eu só quero ser alguém que quer viver intensamente aquilo que o Senhor tem. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar. Deus vai nos colocar em ambientes de muitos milagres, de muitas curas, de muitas manifestações do poder, ambientes de salvação. Não é mais para você terceirizar o serviço para outro. O que Deus quer fazer é através da sua vida. Hoje pela manhã eu falei a respeito das palavras que saem da nossa boca. Elas precisam gerar vida, gerar transformação, não somente em nós, mas através de nossas vidas.